Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Vozes Missionárias, um podcast que foi criado com muito carinho, com muito amor, esse espaço preparado para nós conversarmos, falarmos sobre missões, compartilharmos testemunhos incríveis, impactantes. Existem missionários que estão no anonimato, desconhecidos, e esse podcast foi criado para falar sobre missões e dar voz a esses missionários. É justamente por essas histórias incríveis, esses testemunhos edificantes, que esse espaço foi criado. Eu tenho a alegria de dividir, de compartilhar este momento tão especial com uma pessoa muito especial, uma missionária indígena. Eu tenho a alegria de trazê-la aqui e ela está junto comigo nesse projeto. Esse projeto é do Senhor que nos confiou. Missionária, se apresente para nós. Fala aí qual que está sendo a sua experiência de estar aqui. A paz do Senhor, lindos, tudo bem? Bom, primeiro instante, né, agradecer ao Senhor, né, a missionária Nayara também, né, que de primeiro início, E né. te agradecer por ter aceito o convite, né? A gente começou, De né. iniciar esse projeto comigo. Isso, iniciamos esse projeto aqui, eu tô muito feliz, né, muito feliz de estar aqui com a irmã, poder compartilhar, é uma honra, né, Trabalharmos pelo juntas, né? trabalho, né, pela mesma visão que a gente tem de história, pela mesma busca, né, A irmã? mesma Que a gente busca. tem um objetivo, né? Que é ganhar almas pro reino do Senhor. Então, eu acredito que esse propósito a gente vai dar voz para muitas pessoas, né? E a Glória a gente Deus poder por contar isso. um pouquinho da nossa história também, né, irmã? As Isso. pessoas ficarem um pouquinho mais a par de como é que é o lado missionário, as As experiências que a irmã tem, né? Que experiências. a irmã tem muita experiência, né? E a irmã tá mais à frente, né? Nesse campo ali com os Os indígenas. indígenas. E eu gostaria muito que a irmã também falasse um pouquinho da sua história para nós, né, irmã? Tá certo, amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre missões, vai ser um bate-papo, uma conversa, assunto sobre missões. E breve nós vamos ter convidados que também vai compartilhar aqui as suas experiências. Eu tenho algumas dúvidas sobre a caminhada da irmã e eu quero começar perguntando como que a irmã entregou a vida para Jesus, como que a irmã conheceu Jesus. Eu, né, poucos me conhecem, né, modo de falar, mas nas redes sociais, né, já trabalho um bom tempo com o uso público, né, e na verdade, me sinto muito feliz, assim, irmã, e é gratificante porque uma pessoa que nasceu numa aldeia, né, saiu de um povo do anonimato, que a irmã falou, né, então esse aqui é uma voz que a gente tá recebendo, né, isso é muito do coração de Deus. Eu saí de uma aldeia, né, e lá onde eu conheci Jesus. Foi na aldeia, na Foi na reserva aldeia, na indígena, que a reserva irmã conheceu a Jesus. foi, a Foi gente através de um missionário, de uma missionária? Tinha foi. igreja lá dentro? Tinha igreja, tinha um povo que vinha. A gente, no começo, a gente fica meio assim, né? Porque a gente não ficava meio acanhado, né? Pode Não tem falar. contato com quem não é indígena, Isso, né? irmã, até a gente conhecer e saber, né, como é que era essa situação de conhecer Deus, de ler a Bíblia, de se interessar. Tinha um povo de São Paulo, né, que eles vinham fazer missões nas aldeias onde que a gente morava. Então, dali nasceu igrejas e dali então eu comecei a frequentar mais com a minha avó, né, que hoje já é falecida, né, mas eu comecei a frequentar mais com ela, até porque eu tenho um testemunho de vida, né, porque Sim. eu tive uma experiência de cirurgia quando eu era pequena, então eu tive uma experiência pós-morte, assim. Meu Então, Deus. quando eu tive essa experiência pós-morte, eu acredito que é ali que Deus começou a trabalhar na minha vida, sabe? Porque dali, então, eu tive a primeira experiência de saber que Deus, ele ressuscita. Porque até então eu fui dada como morta, que eu fiquei 6 meses numa UTI, né? Meu Deus. E eu tava lá só por
aparelhos, né, que me mantinham. Então, chegou um momento que o médico pediu que tinha que desligar, que não tinha Mais jeito. não tinha mais jeito, né? E a minha avó, essa época, já justamente por esse povo, né, que evangelizavam lá, né? Ela veio debater com o médico, falou que não, que Deus era um Deus que ressuscitava Glória a como Deus. ressuscitou a Lázaro. E que também me ressuscitaria e que eu seria uma grande missionária um dia, que eu ia ganhar muitas almas para Jesus. E olha a profecia se cumprindo, né? Ela profetizou na minha vida, irmã. Que Eu bênção. gosto muito de compartilhar essa história da minha avó, porque hoje, se eu tô vivendo isso, foi porque alguém profetizou na minha vida, né? Então, eu devo muito isso à minha avó. Ela profetizou na minha vida. Hoje em dia, quando eu começo a viver o que ela profetizou, eu creio mais ainda no poder da palavra de Deus que um dia me alcançou. E como eu te falei, então, dali fui dado como morta. O médico disse que não tinha mais jeito, que era preparar o velório, né? Meu Deus. E daí, a minha avó foi e disse, não, Deus é o Deus que ressuscita. E foi para conversar com os meus pais nesse meio tempo. Eu, depois de 6 meses, acordei do nada chorando e querendo mamar, como se nunca estivesse estado no estado vegetativo e morta, irmã. Meu Deus. E dali, o médico disse, a senhora crê em Deus, e foi ele que ressuscitou a sua neta. Então, dali, eu fui morar com a minha avó, que até ela fez um voto com Deus, né? É importante Sim. a gente prometer algo para o Senhor também cumprir, né? Prometeu que me criaria, me ensinaria os caminhos do Senhor. Aí eu fui morar com a minha avó. E dali eu comecei a ter experiências com Deus. Eu nunca esqueço, irmã, que a gente morava na aldeia e a minha avó saía muito fazer visitas daí, né, em outras igrejas, porque daí ela queria contar, né, eu era o fenômeno daquela época, né, vamos dizer, que nasceu, estava morta, de repente nasceu, e ela ia nas igrejas, pegava na minha mão e sempre falando, né, que se as pessoas crescem, né, Deus era um Deus que ressuscitava porque eu estava ali, porque era um milagre de Deus. E ali muitas almas se converteram para o Senhor. E ali então começou a minha história, né? Aí eu morei um pouco com a minha avó. Depois acabei que voltei com os meus pais, né? Passar de um tempo aconteceu algumas situações, né? E essa reserva indígena é aonde? Existe ainda, né? Existe, eu sou natural da aldeia de Mangueirinha, no Paraná. Paraná. Isso. Já ouvi falar. Isso. Eu fui fazer um evangelismo debaixo de um viaduto em Itajaí e eu perguntei de onde eles eram e eles eram de Mangueirinha. Isso, é uma reserva muito grande lá, sabe, irmã? Ela é a maior reserva de araucária. Do pinhão, né? Que bacana. Que aqui a gente compra, lá a gente tinha muito, Sim. né? Então lá é a maior reserva de araucária, eu vim de lá. Aí depois, né? Como eu tava te falando, depois a gente saiu, vim conhecer um pouco pra fora. Acabei que fiquei, mas eu sempre gosto de compartilhar, assim, dessa parte do Glória meu povo a Deus, que ficou lá, da bênção. minha história. E então a irmã conheceu Jesus ainda criança. Isso, eu conheci, né? Digamos que nasceu num berço evangélico, né? Isso, conheci através da minha avó. E dali, então, que fluiu, né? Ela profetizou na minha vida, aconteceu algumas situações que eu me saí, né? Fui pro mundo, conheci o mundo. Mas eu conhecia Deus, irmã missionária, de ouvir falar. Não tem que você, assim, todo, né? Ouve falar de Jesus, ouve falar de Deus. Existe uma diferença muito grande entre você ouvir falar de Deus e você ter um encontro com Deus. É verdade. Então, eu ouvia falar de Deus pelo meu testemunho de vida, que eu, né, fui salva lá de ter morrido. Mas eram o que me contavam, eram histórias que me contavam. Que te contar. Né? Agora, a minha experiência mesmo, minha pessoal com Deus, foi quando eu morei em Florianópolis. Eu namorei um jovem ali, e ali eu me envolvi em drogas. E ali eu fui pro fundo do poço. Comecei a usar muita cocaína, muita maconha, e ali fui cada vez mais se me aprofundando. E eu lembro que eu tinha uma overdose. E eu não sabia o que era o Espírito Santo. Não conhecia o Espírito Santo. Eu ouvia falar que existia um Deus que tinha me curado, tinha me restaurado, né? E tal. O que me contavam pra mim. Mas eu de ter uma experiência real foi ali. Porque eu tive uma experiência mais novamente, uma overdose.
onde eu usei muita droga nesse mês que eu tava ali. E eu paralisou minhas pernas, meus braços, eu caí e fui começando a perder os sentidos. Meu Deus. E aí, então, eu tinha uma experiência novamente como um pós-morte, que eu senti que tinha chegado o meu fim, que eu não tinha mais, que eu ia partir. Porque é uma solidão muito grande, assim, de você sentir você morrer sem Jesus. E aí, então, quando eu estava nessa situação, eu lembrei de Deus, de tudo que a minha avó ministrou sobre a minha vida, sobre todos os ensinamentos, na verdade, que ela me passou, né? E eu lembro que eu olhei para cima pro teto, assim, e eu vi que eu estava indo, e eu falei para Deus, que se Deus tivesse promessa na minha vida, né? Eu falei, onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? Irmão, e foi tão forte o poder dessa palavra, que quando eu falei isso, eu vi em vida um homem descendo do telhado, assim, meio tipo experiência, certo? Pó, né? Querendo já Sim. desfalecer. Eu vi um ser que ele queimava, ele era fogo puro. Meu Deus. E ele me tocou. E ele me tocou, irmã Nayara, e eu fiquei, sabe assim, eu tava seca. Mas quando aquele ser me tocou, que é o Espírito Santo, eu suei como se eu tivesse tomado um banho. E dali então, irmã, eu comecei a perceber que existia algo diferente, que existia algum ser diferente. E ali eu comecei a querer saber o que que era aquilo, eu queria entender o que que era aquilo. Ali então, eu acho que foi um despertar do Espírito Santo na minha vida Na sua vida. espiritual. Na minha vida espiritual, né? E dali então eu parei com as drogas, né? E E que hoje serve de testemunho. Essa experiência serve de testemunho. sim, sim, irmã. E engraçado que geralmente as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que quase passaram as mesmas situações que eu, É isso que né? eu ia te perguntar. É, quem tem a chamada missionária, alguns se inclinam para reserva indígena, outros para as comunidades, para as favelas. Que a irmã sente assim que eu sou direcionada mais para trabalhar com pessoas que usam drogas, favelas, comunidades, prostitutas. A irmã se inclina mais para ser usada nesse meio, com essas pessoas, ou nas reservas indígenas, como a irmã saiu de lá, mesmo que ainda muito, muito criança. Eu acredito, assim, que pela minha história e por quem eu sou eu acaba que a minha vida acaba que vira um testemunho, né? As Sim. pessoas começam a te ver diferente, né? Porque outra hora você estava no mundo, você usava droga e as pessoas começam a ver, nossa, uma transformação, depois foi para E Jesus, as lugares, pessoas que se estão se identifica. identificam, gera uma conexão. Isso, então geralmente pessoas que se aproximam de mim são pessoas com problemas, geralmente assim, irmã, de drogas, usuários de drogas, pessoas que estão passando por um momento tipo de depressão, Sim, que não conseguem ultrapassar a barreira da dor. Né? Porque quando a gente vê lá em Eclesiastes que é um tempo para todo propósito, né? Então há tempos na nossa vida que muitas das pessoas não entendem o tempo de Deus, né? E elas não entendem que muitas das vezes aquele tempo vai passar. E às vezes elas querem morrer daquele tempo da dor, né? E então, verdade. pelas experiências que eu passei, eu consegui, ao decorrer do tempo, você começa a ter experiências com Deus, eu comecei a perceber que algumas barreiras eu comecei a vencer, né? Então, essas minhas experiências que servem Edificam de edificar outras outras né? vidas. Como você percebeu, tem aquele pessoal do TikTok, né? Os meus seguidores lindos que estão ali, glória a Deus, né? Que já me segue ali, né? E aquele meu grupo, que eu tenho um grupo também, né? Que eu cuido de mulheres. Mulheres que passam, geralmente, a maioria das situações parecidas, com marido, filhos, que quer libertação, Sim. né? Então, por eu ter um pouco de experiência, a gente começa a trabalhar em cima disso, dando força, orando, né? O Espírito Santo vai direcionando, e é onde eu tenho vários testemunhos, né? De muitas seguidoras minhas que um dia, se Deus preparar, nós
ter oportunidade delas contar um pouco desse Sim. testemunho para nós ouvir, seria bem Eu interessante. já ouvi algumas pessoas dizendo, quem sai do mundo do tráfico geralmente é usado por Deus nessa área. Porque tem bagagem, tem experiência, viveu alguma coisa. Quando eu fui direcionada a trabalhar com os indígenas, foi assim, eu falo que não tenho dúvidas de que foi o próprio Deus que me direcionou, porque eu não entendia nada, como eu ainda estou buscando, estou aprendendo sobre a cosmovisão indígena, que são diversas. E eu morei boa parte da minha vida em comunidade, em favela. Então, eu achei que eu seria usada por Deus ali. Não que eu não possa ser, não que quem não teve a experiência não possa ser. Como eu com os indígenas. Não, eu tenho, acho que, uma prima bem distante que é indígena, bem distante, que é indígena, mas nunca, assim, tive o contato. E conta um pouquinho para nós, missionária, como é que surgiu esse seu projeto de trabalhar com os indígenas, né? Conta um pouquinho para nós. Olha, Deus é maravilhoso. Eu falo assim, eu começo até a me emocionar, porque eu tinha muitos planos, muitos projetos. Eu queria fazer faculdade, trabalhar numa multinacional. Eu falava, não, Deus, eu vou vou abençoar os missionários, vou investir na obra missionária, mas eu não quero ir porque eu tenho planos e projetos para mim. E com os indígenas, eu comecei com os moradores de rua, evangelizando as pessoas em situação de rua. Sim. Não estou fazendo na igreja, eu vou fazer na rua. Sim. É o que eu sempre digo. Se você não tem oportunidade na igreja, não deixe de fazer. Verdade. Faça das ruas um púlpito. Se você vai no posto de saúde fazer uma consulta, tá aquela fila de gente, faça dali o seu púlpito. Verdade. Tá indo trabalhar, leva panfleto. Faça do trajeto da sua casa até o trabalho um campo missionário. Verdade. E eu comecei a trabalhar com evangelizar os moradores de rua. E orando, buscando ao Senhor, eu fui visitar uma igreja. Eu gosto muito de visitar a igreja. Eu fui visitar uma igreja na cidade de Gaspar, e lá tinha uma missionária, ela tinha acabado de chegar da França. Inclusive, eu fui nessa igreja esses dias, se ela estiver me ouvindo, lembrar de mim, lembrar do que Deus usou ela para profetizar. Eu falo sobre ela no meu livro, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa obra. Eu fui visitar essa igreja e ela falou assim, e desde criança, sempre Deus usando os vasos, os profetas para falar que eu tinha um chamado missionário, que eu iria pregar a palavra, mas até então eu só cantava na igreja. Sim. Eu cantava e eu fui visitar essa igreja e ela falou assim, olha, você que tem um desejo de fazer a obra missionária, ela pregou sobre missões, você que tem um desejo de fazer a obra missionária, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. E eu rapidamente fui, porque o meu coração já estava inclinado para a missão, eu já tinha dito sim para o meu chamado. Eu comecei a fazer missões com 8 anos de idade. E eu não sabia que eu estava fazendo missões. Ai, que lindo. E ela começou a orar, orou por mim. E ela falou assim, Deus te chamou para a obra missionária. E Deus está te dando um povo. E aí ela pegou na minha mão e ela começou a falar assim, recebe moeda. E falar em línguas e dizer repetidas vezes, recebe moeda. E Deus está colocando um povo nas suas mãos. E eu pensei, isso vai demorar demais, eu vou fazer uma promoção no meu serviço, vou ser promovida, vou ganhar muito dinheiro. Quando eu fazer tudo que eu tenho para fazer na minha vida, eu acho que isso vai se cumprir. Porque Deus sabe que eu tenho planos e projetos para mim. Não demorou muito. Acho que não chegou nem a 6 meses. Eu esqueci daquela profecia, porque eu achei que ia levar muitos anos para acontecer. E eu tava sentindo um desejo muito grande, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, de pegar uma mochila, encher o tanque do carro e sair. Nossa. Muito, 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 um desejo muito forte no meu coração de fazer isso. Sim. E um dia eu estava na minha casa e o Espírito Santo falou para mim, enche o tanque do carro
e vai sentido Florianópolis. Olha. E eu falei com meu esposo. Doido também, falou, vamos. E aí, enchemos o tanque do carro, chamei minha mãe e nós fomos sentido Florianópolis. E a gente tá ali na BR, acho que é a 101. Sim. Ali na BR. E aí o Senhor falou pra mim assim, entra nessa rua, entra aqui. E eu falei pro meu marido, amor, entra aqui. Mas só tinha mato, eu não via um caminho, só Sim. tinha mata. É verdade, eu conheço ali. E aí ele já deu a seta assim e jogou o carro. Aí quando ele joga o carro tinha uma estrada. E ali naquela estrada tava escrito de todo tamanho, reserva indígena. Meu Deus. E aí tinha algumas crianças, e eu falei, oi, tudo bem? Elas sorrindo. E ali eu já me apaixonei. A direção que Deus te deu, Que Deus me deu. Uhum. E eu falei assim, a sua mãe tá aí? Eu poderia falar com a sua mãe? E aí demorou e eu vi aquela movimentação das crianças. De repente vem uma pessoa. Uhum. E eu sem saber nada. Eu acho que eu tava evangelizando as pessoas em situações de rua. Mas é mais fácil de você abordar. A gente levava marmita, então era mais fácil. Sim. Oi, boa noite, meu nome é Nayara, eu estou evangelizando. Você aceita uma marmita, aceita um panfleto? Até porque ali o povo, ele fala uma língua diferente, né, Exatamente. Verdade. E o povo são os guaranis. Os guaranis ali. E aí veio uma moça e eu falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu estou evangelizando. Eu poderia falar da palavra do Senhor para você, assim, crua de tudo. Uhum. E aí ela só balançou a cabeça. E ali eu comecei a falar do Senhor, comecei a falar de Jesus. Foi assim, acho que uns 10 minutos. Eu falei, semana que vem eu posso voltar? Ela balançou a cabeça. Oh, Deus. Pois na próxima semana eu fui e já vai fazer 6 anos. Meu Deus. E 6 indígenas entregaram a vida para Cristo. Eu imagino a emoção da irmã, né? Poder trabalhar com um povo diferente, né? E as dificuldades, irmã, ali nos primeiros, assim, de entender um pouquinho. A irmã teve alguém para ir auxiliando? Foi só eu, minha mãe e meu esposo. E depois eu comecei a ir só eu e meu esposo. Eles quase não falavam comigo. Não falavam. E quando falavam português era arrastando, que às vezes eu tinha que perguntar. Eu não entendi, você pode falar de novo? Sim. Até isso, Deus trabalhou, porque pensa numa pessoa impaciente, era a irmã Nayara. O que foi? Não entendi. Fala mais alto que eu não tô ouvindo. Então, por isso que eu falo que quando Deus te envia, Ele prepara. Verdade. Ele te prepara. Não adianta você fazer um curso. Se o seu coração, se você não tem aquele chamado. Verdade. Obviamente nós temos que estudar, fazer um curso de missiologia, conversar, ter contato com outros missionários. E eu fui ali completamente crua de tudo. É porque tem um povo bem simples, né, irmã? É um povo muito assim, simples, muito eles simples. têm uma visão diferente. A cultura deles também, né? A irmã trazer uma cultura para eles ali. Sim. E deve ser muito gratificante para a irmã ver o resultado, né, irmã? Meu Deus. De pessoas aceitando Jesus. Foram assim, respondendo a sua pergunta, eles falavam português, até hoje ainda falam, né? O português, assim, bem arrastando, quase não falavam comigo, mas balançavam a cabeça sim ou não. Mas eu ia ali, abria a Bíblia, falava de Jesus, contava de Jesus e ia embora. E aí eu conheci uma indígena, a Miriam, e ela que sempre me recebia. E aí eu peguei o WhatsApp dela e eu falava, posso ir hoje? Que no caso era sábado ou domingo. E aí eu perguntei pra ela se eu poderia ir outros dias, ela falou que eu poderia ir sábado ou domingo. Oh, que bem. Era esses dias. E como que surgiu a ideia da irmã fazer o seu livro e transformar isso numa história? Porque, na verdade, a irmã tá contando aqui a sua história, né? Que aqui muitas pessoas vão ter acesso à sua história, né? Mas a irmã levar ainda mais as pessoas, né? Até vou olhando os status da irmã, de umas pessoas ali comentando, né? Sim. Sobre a experiência do seu livro, assim, né? As pessoas ter mais... conhecer através dos olhos da irmã, né? Isso. O livro eu comecei a escrever em 2020. E ficou ali parado até o ano passado, que foi quando eu terminei.
Eu fui escrevendo sobre a minha infância, tanto que eu não falo só sobre o trabalho com os indígenas, falo sobre a minha infância, sobre quando eu comecei a fazer missões, quando criança, o batismo no Espírito Santo, a minha vinda para Santa Catarina, o meu primeiro emprego, vou contando tudo. E como eu já trabalhava com os indígenas, quando eu comecei a escrever o livro, foi o primeiro ano que eu estava trabalhando com os indígenas. Então, eu não tinha tanto a produzir, tanto a escrever. Então, eu peguei mais sobre a minha vida antes dos indígenas. E conforme o tempo foi passando, eu fui incluindo, porque eu fui tendo experiências dentro da reserva indígena. Sim. Quando a primeira indígena entregou a vida para Cristo, pensa na alegria, na felicidade. Algumas pessoas que estão fazendo obra missionária que me perguntam, Nayara, eu estou evangelizando há tanto tempo, mas parece que o povo está com o coração tão duro. Coração, eu falo, estão realmente com o coração duro. Eu falo que a maior dificuldade, assim, uma das maiores dificuldades do campo missionário é a dureza do coração das pessoas. E uma pergunta, missionária. Quando a irmã começou esse trabalho missionário, a irmã teve um suporte de igreja, né? Que a gente tá trabalhando, tentando entender para saber como é que foi, assim. A irmã tá tendo o suporte da igreja? Como é que é? Conta um pouquinho pra nós, assim. Inclusive, assim, foi o respaldo que eu tive, entre aspas, foi a oposição de um líder. Na época, era o meu líder. Sim. Porque eu comprei o meu terreno, aonde eu moro, onde eu morava, porque eu me mudei tem 1 ano. Comprei o terreno onde eu morava, então eu iniciei numa nova igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus. E logo que eu cheguei, passou 2 meses, o pastor foi transferido. Porque tem muito disso, né? Fica um tempo, depois sai, vem outro. E aí, logo que um novo pastor entrou, eu comecei a fazer o trabalho com os indígenas. E aí, eu fui procurá-lo e ele não aceitou. Não aceitou. Ele falou, olha, eu não vou nem deixar você terminar de falar. Nossa. Eu não gosto desse povo. Eu odeio esse povo. Os indígenas... Um líder falando isso, irmã. Os indígenas fedem. Meu Deus. Eles só sabem pedir. Meu Deus. Você pode... Aí eu fui comunicá-lo. Eu não fui pedir nada. Eu fui dizer, pastor, Deus me direcionou a trabalhar com os indígenas. Eu entrei no carro com meu marido e o Senhor foi... o coração fervendo. Meu Deus do céu. Eu cheguei na casa dele sorrindo. E falei, olha, a hora que eu falei indígena, ele falou, olha, eu não vou deixar nem você terminar de falar. Sim. E aí ele disparou. Ele falou, você pode ir trabalhar com os indígenas. Não te proíbo, pode ir. Mas não fala que eu sou seu pastor, não fala onde você congrega, não conta comigo e não conta com a igreja para nada. Sim. E eu saí dali assim, irmã... Arrasada. Olhando os olhos humanos era pra irmã desistir, né? Mas Jesus não desistiu daquilo que a irmã... E foi no dia que eu estava indo. Foi no dia que eu estava... na segunda vez que eu estava indo. E aí ele falou que eu poderia ir, mas que não gostava dos indígenas, que os indígenas só sabiam pedir. Tem mais coisas que eu não me lembro agora. Eu conto mais detalhadamente no meu livro. E eu fui chorando. Eu chorava muito. Eu fiquei assim, uns 6 meses só chorando. Sim. E eu falei assim, não, aí passou, eu permaneço, estou nessa igreja até hoje, eu não saí. Sim. E teve um culto de irmãs, era um culto com a participação do círculo de oração. E aí, Deus havia usado uma irmã, e disse assim, olha, o vento vai soprar mais forte. O Espírito Santo mandou te dar um abraço. Que lindo. E depois, nessa mesma semana, acho que uma foi na terça, a outra foi na quinta-feira. Deus usou outra irmã para dizer, olha, o Espírito Santo mandou te dar um abraço. E eu fiquei sem entender. Quando foi no domingo, eu recebi, como era culto do círculo de oração, cada irmã fazia alguma coisa. Uma colhia oferta, passava a salva, outra ficava na porta recebendo as pessoas. Cada uma tinha uma função, era o culto das irmãs. E passaram para mim ler um versículo e orar.
E aí, vamos receber a irmã Nayara com oportunidade. Eu recebi a oportunidade, eu li 1 Samuel e fui explicar. Esse pastor grita atrás. É só para ler e orar, irmã. Meu Deus. E a igreja lotada. Eu imagino E constrangedor, né? ali eu orei e desci. Ele, tá vendo? Isso daí não tem o Espírito Santo. Tá querendo mudar a liturgia, é só para ler e orar, ela querendo explicar. Essa daí não sobe nesse púlpito aqui nunca mais enquanto eu for pastor. Irmã, eu acho que, né, irmã, né, uma pergunta que eu gostaria de fazer com a irmã, qual a sua opinião? Acho que o povo missionário está tendo bastante dificuldade em relação a essas situações, tipo, de evangelizar, né? Que como a gente tinha conversado no bate-papo legal, eu e a irmã, né, a irmã estava comentando acerca de, né, eu também compartilho da mesma, da irmã. Sobre ter um respaldo, os missionários terem um respaldo. Isso, irmão. E aí eu segui o que ele disse, não contei com ele nem com a igreja. E eu não tenho uma história de dizer assim, olha, eu não consegui porque eu não tive respaldo, porque eu não tive ajuda. Todo o trabalho que eu faço é recurso próprio. Oh, glória. Foi o próprio Deus que me enviou, então ele se encarrega de suprir todas as necessidades. Nosso Deus é maravilhoso. Todas, né, as irmã? necessidades. Verdade. Eu não tenho nenhum respaldo de nenhuma instituição. O respaldo que eu tenho é divino, que é o mais importante. Sim, verdade. É o primordial para os missionários. E eu percebo que tem muitos missionários voluntários. Quando eu digo Sim. voluntários, missionários que fazem a obra missionária sem respaldo de nenhuma igreja, Verdade. de nenhuma instituição, que não foram enviados por uma agência missionária. Existem algumas agências missionárias que eu acho um tanto burocráticas. Eu vou conversar com o seu pastor vai ter que, a sua igreja vai ter que enviar um valor todos os meses. Sim. Só que como que você... quero conversar com a sua família, com o seu pastor, para saber quem é você. Se realmente você vai servir aqui na missão. Mas eu tenho uma visão em relação a isso. Como Sim. que eu vou... No meu caso, se perguntassem para esse líder quem era eu, obviamente depois... Eu não vou dizer que tudo se resolveu... digamos assim, eu permaneci na igreja, até hoje, estou lá até hoje. Deus falou comigo para eu não sair. Eu fui visitar uma outra igreja, porque eu falei, não, eu vou sair. Eu tô com vergonha de voltar ali, porque todo mundo viu o que eu passei. Sim, imagina. E Deus usou uma pessoa para dizer para mim, não peça carta para sair. E eu não tinha dito nada, eu tava na primeira oração. Cheguei cedo, tava ali orando. Deus sabia, né? Deus sabia. E Deus usou uma pessoa, colocou a mão na minha cabeça e disse assim, não peça carta para sair. E naquele momento, eu tava falando com Deus assim, Deus, não deixa eu ter ódio desse pastor. Meu Deus. Eu perdoo ele. E aí a pessoa falando em mistério, falou assim, tenho eu, teu Deus, agradado da tua oração. E eu estava orando mentalmente, em pensamento. Sim. E eu não saí, permaneci. E depois eu fiz uma viagem para o Tocantins. E lá, conversando com o pastor, ele disse assim, olha, não saia, permaneça no óleo. Faltando pouco tempo para esse pastor ser transferido, esse pastor da onde eu congregava, ele disse exatamente as palavras que esse pastor me aconselhou. A irmã Nayara é uma bênção. Ela permaneceu no óleo. E ali ele me deu a oportunidade para pregar na igreja. Num ano eu preguei acho que 8 vezes. Deus provando sua fé, né, irmã? Foi. Porque né, para quem trabalha assim, mais aprofundado, mais à frente, né, irmã, né, vai lá diretamente trabalhar, tem toda uma dificuldade, é muito por amor mesmo, Por né, amor. E aí, algumas igrejas ou agências de missões, eu vou conversar com o seu pastor para saber quem é você. Mas e se aquele líder não gostar daquela pessoa? Ele não vai falar bem dela. Eu acho que acontece muito isso, né, irmã? Acontece muito. Isso é Se verdade. perguntar, talvez, para alguém da minha família, quem é a Nayara? Quero saber sobre ela.
E isso é acho que um dos principais motivos, né, missionária, de estar Muita nós dando esse burocracia. espaço também, né, irmã? E aí, Pra por gente, isso que né? tem levantado muitos que se dizem missionários, mas quando você chega de perto, só tem título. É, verdade. Essa burocracia, acho que é um tanto desnecessária em alguns casos. Então, Deus me levantou e eu tenho feito esse trabalho sem respaldo, com a ajuda do próprio Deus. Diretamente do céu é o meu respaldo. O financeiro é diretamente do Senhor. Porque Deus, ele não desampara, né, irmã? Não. E eu creio que através desse projeto, né, que a irmã já tinha esse projeto do coração, eu também tinha esse projeto, né, a gente uniu aqui. Eu acredito que desse projeto, né, na qual está se iniciando hoje, vai ser uma porta, porque Deus nesses últimos tempos, Deus ele tá levantando pessoas, né? Porque não é só levar a palavra do Senhor, né, missionária? Só ali na igreja. É fácil. Tá ali, né? Tá todo ali, tem um teto sobre sua cabeça, tem uma aguinha fresca, tem um ar-condicionado, né? Tem tudo ali. Agora vai lá, né? Que a missionária faz, sai da sua casa, gasta a sua gasolina, o seu tempo, vai lá, abraça pessoas e vê. E nesses últimos tempos, irmã, há uma carência muito do Espírito Santo, então eu acredito que esse projeto, na qual hoje se inicia, é um projeto que tem muito a crescer. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Que o Espírito Santo, ele tem muita pressa em fazer em vidas, né? E que esse projeto continue assim, né, irmã? De a gente poder trazer outras pessoas e isso ser nós sermos intermediárias, né? Nós vamos ser canal do Senhor. É gratificante investir o nosso tempo na missão. O que eu tenho é de Deus. Amém. Glória a Deus. O que eu tenho é do Senhor. E quando eu ouvi pela primeira vez uma indígena cantando o hino da harpa, pensa na minha alegria. Eu imagino. Porque até então elas ficavam... Era só uma. Depois foi chegando. Ela ficava calada, não falava nada na hora da oração, ficava com o olho aberto e o próprio Deus foi trabalhando. Aí já começou a fechar o olho, já começou a mexer os lábios na hora da oração. É interessante tu contar essa história, irmã. É interessante tu contar isso, irmão, porque quando eu morava na minha aldeia, né, a gente louvava, irmã, na nossa linguagem. E eu até hoje sei esse louvor que nunca saiu da minha cabeça, tu acredita nisso? Na minha etnia. Que é um louvor que ele fala sobre adoração, assim, sabe? E eu nunca esqueci. Imagina, eu sou com 36 anos, era uma a irmã consegue reproduzir? Eu acho que tem que reproduzir isso. Que fala muito de... Canta assim. Candexin, tauin, candexin, tauin, tom, pen, toyotin. Que quer dizer assim... Que lindo é adorar ao Senhor, né? E daí tem mais, né? E isso nunca saiu da minha cabeça, irmã. E quando você vem pra fora e você vê... Porque todos os meus familiares me acompanham pelas redes sociais. Sim. Né? Porque eu moro fora, saí da aldeia, então moro na cidade há muito tempo. E eles veem, assim, uma indígena, de repente saiu também, né? Do anonimato, lá do meio do mato, sim, né? Nós vivíamos da caça, era tudo tão difícil. E de repente nós estamos aí, ganhando as plataformas. Hoje eu louvo a Deus por causa disso. E eu digo assim, o lugar dos indígenas é onde eles quiserem. Eu vejo, tem que viver no meio do mato. Mas os indígenas têm celular? Claro que eles têm celular. É verdade. O lugar deles é onde eles quiserem. E se eles quiserem ficar lá nas reservas da natureza, indígenas, né, irmã? Sim, se eles quiserem ficarem lá, o Brasil é dos indígenas. Eu acho que o povo limita muito o nosso povo, assim. Então, por isso, assim, que eu acho bem interessante que esse projeto da irmã abre uma porta muito grande pro nosso povo, dando voz. Eu amo os indígenas, eu amo. Dando voz, Se eu pudesse, eu moraria lá.
É muito interessante isso, irmã. E até, né, como eu comentei com a irmã, eu quero levar a irmã lá pra conhecer também um pouco minha família. E assim, eles não conhecer são um muito pouquinho. de toque, né? De abraçar. Isso, Pois eles é, são agora meio eu assim. abraço, eu sinto que ela Até fica meio assim. conhecer. Mas agora ela já põe a mão assim, que é a Gilda que me recebe e eu abraço. Obviamente, respeito, mas Sim. são assim, ocasiões esporádicas. Que ela me deu uma Bíblia Olha que em lindo. Guarani MBA. Nossa, irmã, Meu maior sério? presente. E nesse dia eu abracei ela. Assim? Ela me deu um prendedor de cabelo nesse dia. Eu abracei ela. Não fico abraçando porque eu respeito. Eu falo que a cultura, ela é respeitada. Sim, verdade. Ela deve ser respeitada. Com certeza. Os indígenas têm as suas particularidades que devem ser respeitadas. Sim. Pelos missionários, por qualquer pessoa. Sim. E para você ver como é interessante, né? A voz do Senhor chegando na nossa língua, gente. Isso é muito lindo, muito gratificante. Meus irmãos, eu esqueci de apresentar para vocês. Eu sou missionária, escritora. Eu escrevi o meu primeiro livro, Deus entre Culturas, e aqui eu conto desde a minha infância, o chamado para ministrar, quando eu comecei o trabalho com os indígenas, meu primeiro emprego, os perrengues que eu passei quando eu me mudei para Santa Catarina, a primeira indígena que entregou a vida para Cristo. Aqui eu tô resumindo, mas aqui dentro dessa obra está completo. Aqui eu coloquei os meus sentimentos. Aqui o leitor, ele não vai encontrar palavras inventadas, palavras polidas. Eu coloquei os meus sentimentos dentro dessa obra. Isso, gente, vocês adquiram o livro da missionária, viu? É muito lindo. Para quem acompanha nas redes sociais sabe um pouquinho do projeto dela e aqui tá conhecendo profundo. Adquira o livro dela, leve para casa, né? Dá lá um tempinho. Isso ajuda, né? Muitas pessoas querem evangelizar e às vezes não sabe como. Não sabe por onde começar. Isso. Eu não sabia por onde Isso começar. aí. E evangelizar as pessoas em situação de rua foi um direcionamento de Deus. Eu falei, Senhor, por onde eu começo? Eu não tenho oportunidade na igreja. Por onde eu começo? E aí Deus me deu um sonho, onde eu evangelizava moradores de rua. E aí eu fui direcionada e iniciei esse trabalho. E tá crescendo, né, irmã? E tá cada vez mais lindo esse projeto da irmã aí. Está crescendo. A gente tem os seus desafios na obra missionária. Com certeza. Mas eu digo assim, não tem ninguém para dizer assim, ela não ficou bom do jeito que ela fez, eu quero fazer, eu faço melhor. Não tem. Verdade. Ela não tem ninguém para poder disputar. Verdade. Para poder você disputar. Não precisa de aprovação, né, irmã? Não. Ali tu vai, entrega o que Deus colocou no seu coração. Quando Deus chama, Ele respalda, Ele capacita. Isso é verdade. E a gente, obviamente, nós vamos fazendo a nossa parte. Eu gosto muito de estudar. Eu vou fazer, talvez a gente vai fazer uma viagem agora para uma reserva indígena lá em Abelardo Luz. Isso, Abelardo Então eu vou Luz. conhecer mais sobre a cosmovisão indígena, que é diversa. Isso. E Deus vai nos Porque capacitando. tem bastante reserva para você conhecer, minha irmã. Amém. Ela gosta de... Ei, irmãs, vocês têm noção? Aí nós estamos aqui, né, dividindo o mesmo estúdio, né, na mesma ideia. Daí ela trabalha com indígenas, ela chama uma indígena. E daí eu tenho muito parente, né? E eu quero te agradecer por ter... E vamos levar a missionária lá, né? Amém. E ajudar, olha como é que é. Eu saí de lá, né, do anonimato. De repente tô lá indo com a missionária, irmã. Isso é interessante, que eu sonhava com isso. Glória a Deus. Quando eu era ainda adolescente, eu sonhava. Só que eu não esperava que algum dia, né, a gente ia conhecer uma missionária que também ia pra lá. Porque até ela liga, né, irmã? Ela não tinha conhecimento. Agora a gente pode ir levar um conhecimento, né? Sim. Descarregou? Glória a Deus. Irmãos, eu conheci a missionária Vanderleia, eu nem me apresentei. Nayara. Conheci a missionária no lançamento do meu livro. Na verdade, eu te vi quando eu fui pregar lá na IPAM. Isso.
Mas eu fui descobrir que ela é indígena no dia do lançamento do meu livro. Verdade. E aí ela pegou meu contato e foi passando pro tio dela que é cacique, Já queria carregar missionária. E aí eu falei, então tá explicado o porquê desse cabelo maravilhoso. Mulheres bonitas. Obrigada, e irmã. com os cabelos maravilhosos. Obrigada. Gente, o cabelo de vocês é lindo. Obrigada, Meu irmã. Deus. E são lindas. Pensa numas mulheres bonitas. Obrigada. São as indígenas. Obrigada. Muito bonitas. Obrigada, a irmã também é linda. Obrigada. Maravilhosa. E ali a gente se conheceu um pouquinho melhor no lançamento do livro, que foi uma bênção, Deus te usou assim profundamente. Deus te usou para minha vida de forma tão detalhada que eu não consigo dizer não foi Deus. Ela estava emocionada, não. Foi o próprio Deus que te usou naquele dia, que tomou a sua boca para minha vida. Glória a Deus. E eu fico muito feliz por isso, por saber que tem pessoas que são usadas por Deus verdadeiramente, que elas não usam Deus. Amém. Mas elas são usadas por Deus. Verdade, irmã. Eu fico muito feliz de conhecer uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Os santos se comunicam com os santos. Amém, verdade, minha irmã, verdade. E nós vamos seguindo nesse trabalho, nessa jornada, onde Deus nos direcionar, nós vamos. E eu gostaria muito de dizer quero muito dizer que nem todo missionário foi chamado para ir à África. Verdade. Como nem todo missionário foi chamado para ir para uma reserva indígena. Verdade. Tem missionário que ele foi chamado para estar dentro dos hospitais, dentro dos ônibus, nas praças. Tem missionário que foi chamado para ir à Europa. Às vezes eu vejo alguém falando assim, todo missionário quer ir para a Europa, mas eu acho diferente. Eu já acho que quem tem um chamado já quer ir para a África. Então, é verdade. O importante é a gente dizer sim para o chamado e ir aonde Deus direciona. Eu tenho promessa de ir à Europa. Amém. Tenho promessa de ir à África. Aonde Deus me mandar, eu vou. E o missionário, ele não vive só viajando. Mas se Deus quiser falar, não, deixa um pouquinho aí, o pessoal aí, eu vou te levar para uma outra direção. Isso, porque Deus é muito o Espírito, né, irmã? É muito o Espírito Santo, né? Deus faz por do jeito exemplo, que eu ele também, que nem a irmã contou, tipo assim, eu não tinha esse suporte das igrejas e, né, sofri muito nessa parte, né? Não escondo, né? Eu acho que uma coisa que a gente não tem que esconder aqui nesse podcast é falar a verdade, né? Sofri muito nessa parte, né? E eu tinha muita vontade também eu tinha um amor, eu tenho um amor por pessoas. Sim. Eu tenho um amor por pessoas. Isso eu acho que não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. É dado por Deus. Porque assim, eu amo cuidar de pessoas. E eu sofro quando eu não consigo cuidar de alguém. Não consegue cuidar. E quando Deus comecei a trabalhar com isso, eu disse também, né? Como é que eu vou começar? Eu comecei nas redes sociais, por isso que eu tô há bastante tempo no TikTok, né? Todo mundo me conhece lá na plataforma, né? Cresci bastante, glória a Deus, vamos crescer mais, né? Levar mais missionários, né? Pra ganhar. E hoje em dia, né? A promessa que o Senhor me fez, os missionários, dizendo que eu ia, né? Que eu ia viajar. Eu não viajei, gente, mas a minha voz tem viajado, viu? Glória a Deus. Conheço gente dos Estados Unidos, Espanha, Japão. E é um público que às vezes você olha assim, você não tá vendo a pessoa ali pessoalmente, mas Deus, ele usou essa ferramenta, né? Nós temos o mundo na palma das mãos. E a gente poder alcançar esse povo, assim, muitas pessoas têm sido curadas, restauradas através das redes sociais, através das lives, né? E então, irmão, se você também tiver aí um sonho, eu não sei por onde começar, comece também que nem a missionária, pede direção do Senhor. Uns vão ir, que nem a irmã, vão lá pros indígenas, vão pra lá, vão pras lives. E como que a missionária administra o tempo de ser mãe, esposa? Porque eu falo, Jesus, será que quando eu tiver filho eu vou parar de fazer missão? Que o pessoal me assusta, você não vai dormir nunca mais. Irmão, o Espírito Santo não vai te deixar você descansar, só te digo isso. A gente não tem como descansar, irmão. Por exemplo... E sua filhinha é linda, meu Deus. Irmã, eu não sei nem segurar um bebê. Você não viu lá no dia? Eu pegava ela, ela chorava. A outra irmã pegava, ela ficava quietinha. No começo, a gente fica assim, né...
Se adaptando. A gente, é isso, irmã. A gente, mulher, eu acho que a gente se adapta muito a tudo, né? E a gente, mulher, principalmente, a gente se adapta a tudo. Quando eu, né, cuido desse povo no meu grupo, né, do WhatsApp, e ali as redes, e eu faço bastante vídeo também, tipo, bastante Gravado? gravados, né, levando palavra. Sim. Então, querendo ali também, né, irmã, é uma ferramenta que chega a outras pessoas, né? Resumindo, Deus deu uma estratégia para a irmã conseguir servir a sua casa, o seu esposo, os seus Isso. filhos, e ainda assim fazer a obra do Senhor. Isso, eu divido esse tempo, né? Quando meu esposo tá, ele cuida um pouco, meu filho cuida um pouco, eu faço uma live, gravo um pouco, atendo uma ligação, porque às vezes as minhas seguidoras são assim, elas me ligam, não tem hora. Não tem hora. Não tem hora. Eu mando uma mensagem. Então, eu sempre deixo bem claro, irmãs, conforme meu tempo eu vou respondendo, né? Vou ali, vou respondendo, ligo, sempre respondo quando eu, né, Quando eu pode. posso ali, mas eu sempre deixo muito bem claro, eu tento que eu tenha esse grupo do WhatsApp com a irmã, né? Eu coloquei a irmã ali. Sim. E elas estão ali, elas não saem desse grupo, né? Elas não saem do grupo e quando você entra lá, né, irmã, você vê uma atmosfera espiritual tão grande. E você vê Deus tocando no profundo, porque elas choram, sentem a presença, são restauradas. Então, elas sentem uma verdade naquilo que é transmitido, né, irmã? Sim. Então, isso que é... Que pra mim, acho que nenhum dinheiro do mundo Que nos pagaria motiva, e motivaria isso. A gente se sente... Quando você trabalha para o Senhor, eu falo que eu me sinto útil no bem reino assim. de Deus, trabalhando para Ele. Porque um servo, ele faz o quê? Ele serve. Isso. E antes de eu começar a evangelizar as pessoas em situação de rua, eu sentia que eu não servia. Eu falava, eu sou serva de Deus, mas eu sirvo em quê? Eu vou pra igreja, oro, busco pra mim e pronto. E a gente que Não. tem um chamado missionário, a gente sente isso, né, irmã? Como se a gente... tudo que a gente tá fazendo não é o suficiente. Eu não sei se a irmã sente, né? Então, você quer estar sempre ajudando, porque o Espírito Santo Tudo vai que te direcionando, enquanto nós né? estivermos aqui na Terra, nunca vai ser o suficiente. Eu fiz, Isso. acabou, tá bom. Não. Enquanto nós estivermos aqui... É um trabalho, né? Trabalhar pro Senhor que nunca para. Não para. Mas é tão gostoso. Quantos milagres, né, irmã? A gente tem para contar. Quantas vitórias, quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós, né? Eu sou grata a Deus, né? Porque já teve morta, tá viva falando. Então, é um motivo, né? E às vezes as pessoas estão ali e a gente poder levar uma palavra e saber que aquela pessoa tá lá na frente contando o testemunho e voltou para Jesus, né? Isso é o que me alegra, assim, sabe, irmã? Sim. E é a minha vida. Eu não sei ser missionária Wanderlei sem isso aí. Se me tirar isso, eu morro. Mas se tirar isso de mim, eu morro, irmã. Porque é um amor muito grande, porque às vezes você tá ali na tua casa, por exemplo, eu sou assim, se eu tô lá na minha casa, irmã, o Espírito Santo, ele fala comigo. Se eu demoro um pouquinho falar com as minhas, com as irmãs, levar uma palavra, o Espírito Santo começa, vai lá, e eu tenho que ir, irmã, e justamente alguém tá precisando. Então, isso é também um trabalho missionário, né, como a da irmã que está ali. E Deus usa cada um da forma que Ele quer. Verdade. Teve uma missionária, ela era missionária dentro de um aeroporto, dos aeroportos. Evangelizava dentro de aeroportos. Eu falo no meu livro sobre uma equipe missionária a serviço do Rei Jesus. Eles fazem um trabalho missionário no Vale do Jequitinhonha. Até então, até onde eu sei, também sem respaldo financeiro. Eles se organizam e construíram igreja, construíram casa para pessoas. Então, por isso que eu falo, quando Deus manda, Ele se encarrega de tudo. Verdade. Eu tenho algumas pessoas que investem na obra do Senhor. Às vezes eu recebo um Pix, eu tenho que postar no status ou no story do Instagram para saber quem foi. Oh, glória. Sabe? E vem sempre naquele momento que eu faço uma oração, Deus, eu preciso ir para reserva, por exemplo, domingo, e as crianças querem cachorro quente. Quando nós vamos fazer nossa compra, a gente já faz compra a mais. Já pensando no seu projeto, já né? pensando no meu projeto. Eu vou levar bolo.
eu vou levar cachorro-quente, eu vou levar uma torta, refrigerante. Ai, que lindo, irmã. Meu esposo fala assim, olha, a gente vai ter que diminuir um pouquinho pra nós, pra gente poder levar pra eles. Então, às vezes eu pego um produto de uma qualidade não tão boa Olha, que lindo. pra poder fazer pra eles. Isso que é o trabalho missionário, né, irmã? A gente compra 2 pacotes de arroz, vamos comprar só um pra fazer algo diferente pras crianças. Porque é uma outra família. Com certeza. Uma outra família. Então, e Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado. Eu não tenho um relato para dizer, olha, eu tentei, mas falhou, não deu certo. Não. Deus sempre supriu e sempre supre. E o mais interessante disso, né? Que o importante do casal, né? O irmão tá sempre com a irmã ali. Sempre, ele tá te ajudando, sempre te comigo. auxiliando, né, Se eu irmã? falar para ele assim, agora, vamos para São Paulo. Então não é um sonho Ele só vai da agora. irmã, né? Ele vou não passar é um sonho só seu. A irmã missionária e o irmão missionário do mesmo não é só seu, né? Nós Irmão dois. juntos contigo, Quando né? eu trabalhava, evangelizava as pessoas em situação de rua, teve um moço que ele quis sair da rua, aceitou Jesus, quis sair da rua. Aí a gente vinha no caminho, ele vinha falando, nunca fiz a barba de ninguém, fiz daquele moço, cortei o cabelo dele. Missionária, já tá dando ali o nosso tempo, Sim. já está encerrando. Sim. Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que vocês sejam edificados através desses testemunhos. Ore pela obra missionária, ore por missões, coloque qualidade nas suas orações pelos missionários. Eu quero aqui agradecer a todos de todo o meu coração. Amém. Eu também quero agradecer, né, a todos, né, primeiramente a Deus, a nossa missionária aqui, né, que ela está aqui, que Deus te levante cada vez mais como Amém. voz, como canal, né, como instrumento do Senhor, Amém, né? desejo mesmo para missionar. E vocês que estão aí, né, vão assistir aí, que vocês abracem mais essa causa, né, dos missionários, de nós não são missionários que estão só ali atrás de uma tela, né, mas são pessoas humanas que têm corações e que amam fazer. E se você tem um projeto, que você comece assim, né, irmã? Comece do teu jeito. Não fique esperando a aprovação de ninguém. Deus, se você é aprovado por Deus, tem o teu sonho fazer um projeto, e Deus, ele te direcionou. Vai para os indígenas, vai para as lives, vai visitar os hospitais, vai para os presídios, comece. Porque talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Deus é o dono do ouro e da prata, ele te dará condições, Deus vai levantar pessoas, as portas vão se abrir. E não esqueça, Deus te ama e ele vai te usar poderosamente, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a todos vocês.